Para a gente fazer o nosso processo de braçagem, fervura, fermentação, maturação, esse processo, que a gente obtém o mosto e daí a cerveja, nós vamos precisar extrair dos grãos, geralmente a cevada, os açúcares que serão necessários para as leveduras se alimentarem e produzir a cerveja. Então, o primeiro passo que nós vamos ter que fazer para ter todo esse processo é a moagem dos grãos. Essa moagem dos grãos não é simplesmente chegar e passar num processo de triturar e fazer um pó, não é isso. A gente precisa pegar o grão inteiro que está seco e quebrá-lo. Para que quebrar? Para que o amido que está ali dentro seja exposto à água e a gente possa fazer com que as enzimas que já estão contidas e despertadas no grão possam fazer essa conversão de extração e quebra do amido em pedaços menores que são os açúcares fermentados. Então, a moagem é fundamental. Depois que a gente tem os grãos moídos, a gente vai para o processo de braçagem. Braçagem também é chamada de mosturação. Braçagem é aquele momento que nós vamos aquecer a água, colocar os grãos e dar as condições para que as enzimas contidas no grão atuem de uma forma perfeita para quebrar o amido em pedaços menores. Então é isso. É um processo que a gente vai converter moléculas grandes, de açúcares, o próprio polissacarídeo, o amido, em pedaços menores, disacarídeos, trissacarídeos e até o monossacarídeo, glicose. Então esse é o processo que logo após a moagem a gente vai ter que passar. Braçagem. Para a gente poder fazer essa braçagem com eficiência, nós temos que ter o controle da temperatura. Por quê? Porque existe no grão várias enzimas que são despertadas ou otimizadas pela ação da temperatura da água. Então, para a gente poder fazer uma braçagem perfeita, essa braçagem tem que ficar entre 65 a 72 graus Celsius. Essa é uma medida média, tá? Isso aqui é um valor médio. Então, nesse patamar de temperatura, a gente consegue converter os açúcares maiores em açúcares menores. A gente opta, sempre que está fazendo uma braçagem com temperatura única, de ficar entre uma temperatura de 67 a 68 graus Celsius. Essa é uma temperatura média que permite que todas as enzimas contidas ali trabalhem bem e obtenha um bom produto, um bom líquido com açúcares fermentáveis. Essa braçagem, ela também precisa de um tempo para acontecer. E esse tempo, ele está em média, normalmente a maioria das braçagens estão em torno de 60 minutos. Mas nada impede, quando a gente usa determinados maltes, que a gente prolongue isso aqui para 75 minutos, até 90 minutos. É uma braçagem normal. A gente geralmente fica aqui, nesse patamar de tempo. Porque já é sabido que nesse período de tempo a gente consegue uma boa conversão quando estamos trabalhando dentro da temperatura adequada. Bom, o que nós fizemos? Pegamos um monte de grão, partimos, fizemos um chá dele, na realidade, para obter um caldo doce, que é um caldo cheio de açúcares que são possíveis de serem fermentados.